vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegou o grande dia, o dia mais esperado deste ano. Chegou o dia de começarmos a nossa Semana da Confeitaria, onde você vai aprender tudo do absoluto zero, e eu tenho certeza que mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, ao final deste curso você vai sair daqui uma boleira profissional, vai sair fazendo seus primeiros bolos e o mais importante, os seus primeiros trabalhos com bicos de confeitar, vai aprender o ponto certo do chantininho e do chantilly, não vai mais errar o ponto, não vai mais perder chantilly, vai aprender tudo que você precisa para iniciar na confeitaria de uma vez por todas e o mais importante, com segurança. Para quem não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho 32 anos, moro no Rio Grande do Sul e estou aqui feliz da vida em estar proporcionando para vocês este curso que foi muito esperado por vocês, muito aguardado e muito pedido, todo mundo pedia. Mahara, por favor, cria um curso focado em chantininho, com trabalhos com bicos, alisando o bolo, tudo relacionado a chantilly e chantininho, para que a gente possa entrar na confeitaria, porque trabalhos com bico, né, querendo ou não, ele é o foco da confeitaria, né? O chantilly, o chantininho são os bolos que mais vendem, né? São os bolos mais pedidos pelos clientes, né? Então não tem como fugir por muito tempo do chantilly e do chantininho. Então, aqui nesse curso você vai aprender tudo. Vou falar rapidinho para vocês tudo que a gente vai aprender no curso, para que vocês não percam nenhuma aula e saibam a importância de estar assistindo aula por aula certinho. Hoje, na nossa primeira videoaula, eu vou ensinar massa perfeita, recheio no ponto correto e a prensagem de maneira correta para que vocês possam trabalhar com segurança na hora de fazer a decoração. Na nossa próxima videoaula, eu vou ensinar tudo de chantilly e chantininho, então eu acredito que a próxima videoaula seja até a aula mais aguardada por vocês, né? Então não perca, eu vou ensinar o ponto do chantilly, se você quiser só fazer o chantilly, o ponto do chantininho, a receita do chantininho, como fazer o seu chantininho virar chantininho de chocolate, certo? Vou falar tudo sobre marcas de chantilly, quais são as marcas que eu indico, as marcas que eu utilizo, certo? Tudo certinho para que vocês aprendam de uma vez por todas o ponto chantilly. Ai, meu chantilly passou do ponto, posso recuperar? Vou ensinar. Ai, meu chantilly não chegou no ponto, por que não chegou no ponto? Por que tá mole ainda? Vou ensinar na próxima videoaula. Então a próxima aula tá imperdível, ela é peça fundamental para que vocês tenham uma caminhada de sucesso como confeiteiras. E na nossa terceira videoaula eu vou ensinar 3 lindas decorações com bicos diferentes, tá? Então vão ser decorações com chantilly, chantininho, e também vou fazer uma decoração com brigadeiro em ponto de bico, que muita gente me pede, até porque tem clientes que não gostam da cobertura em chantilly e em chantininho, então é bom sempre a gente, como confeiteira, ter essa carta na manga, essa opção de cobertura em brigadeiro, né? Aí assim a gente consegue atender todos os públicos da nossa região, os que gostam de chantilly e os que não gostam também. Combinado? Então, gente, vão ser 3 videoaulas incríveis. No nosso último dia de videoaula vai ter as receitas escritas em PDF, vai ser um presente para todas vocês que aguardaram ansiosas por este curso e que estão aqui participando, dedicando um tempinho de vocês. Eu sei que agora todo mundo tá na correria, a maioria são mães ou pais, né, que estão se dedicando aos filhos, à casa, tem as encomendas também, então estar aqui comigo é uma honra que vocês estejam aqui. Eu sei que tem mais de 100 mil pessoas me assistindo neste exato momento, então deixo meu agradecimento a todo mundo. Então eu sei que dedicar um tempinho para essas aulas, que não vão ser aulas pequenas, porque é muita coisa, né? Vai ser a Semana da Confeitaria, eu quero que vocês saiam deste curso realmente podendo iniciar com total segurança, então eu preciso passar muita informação para vocês, então não vão ser aulas curtinhas de 20, 30 minutos. Combinado? Antes da gente começar a receita dessa massa,
eu quero pedir para vocês, muito importante, me sigam nas minhas redes sociais. O meu Instagram, agora eu tenho 2 Instagram, tá? Mas os 2 começam da mesma maneira, que é Oficial Mahara Bortolotti e Oficial Mahara Bortolotti 1. Esses 2 perfis são os meus perfis. Combinado? Tem outros perfis que também divulgam os meus trabalhos, que são da minha equipe e vocês podem confiar também, certo? Tem também, o mais importante, o meu canal no YouTube. Tá? Eu acredito que a grande maioria esteja me assistindo pelo meu canal, então já aproveita e deixa um joinha. Eu sei que esse primeiro vídeo dos cursos, eles alcançam muitas visualizações, então vocês vão me ajudar muito se deixar um like e se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal para estar acompanhando o meu trabalho e também para estar recebendo qualquer novidade em primeira mão. Então, era isso. Eu tô até nervosa com este curso, gente. Eu não fico nervosa nos meus cursos, mas nesse eu estou nervosa, porque eu sei que tem muita gente me assistindo e é um curso que eu sei que vocês esperaram muito e eu quero atingir e superar todas as expectativas que vocês criaram com este curso, com essa semana da confeitaria, com essa semana de tudo de chantilly e chantininho, onde eu vou ensinar tudo que eu consegui nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem de uma semana. Combinado? Então, vamos começar por uma coisa que vocês perguntam muito dentro dos grupos de WhatsApp. Mahara, o que eu preciso para iniciar na confeitaria? Eu quero começar esse mês e tenho um dinheirinho e quero comprar algumas coisas. O que tu acha que é essencial? O que eu acho que é essencial, no meu caso, quando eu comecei, gente, eu não tinha batedeira, eu não tinha fouet, eu não tinha nada. Eu tinha uma forma emprestada da minha sogra e algumas bacias, né, para poder bater. Eu batia os meus bolos na mão, né? Então, eu não tive, a minha primeira experiência não foi com todos os utensílios, que nem muita gente tem, né, essa chance de começar. Então, eu não tinha nada. O forno era da minha sogra, a forma era da minha sogra, tudo era dela. Então, você pode começar com absolutamente nada, apenas tendo força de vontade. Esse é o principal utensílio que você vai precisar para começar na confeitaria, porque não é fácil, tá? Eu tô aqui muito bem, toda feliz, o curso gratuito, maravilhoso, porém não é fácil, gente. Eu não posso enganar vocês, né, e dizer é barbadinha. É muito fácil você começar na confeitaria, qualquer uma pode fazer. Não, qualquer pessoa pode, mas qualquer pessoa que tenha garra, força de vontade, que tenha um motivo forte por querer entrar nesta profissão. O meu motivo forte foi as minhas filhas, eu querer estar próxima das minhas filhas, né? O meu motivo principal foi elas. Então elas me motivaram muito a não desistir deste negócio. E claro, quando eu ia voltar para o mercado de trabalho depois da minha segunda gravidez, eu vi que eu já não ia conseguir mais me encaixar. E eu sempre fui uma mulher que gostei de ter a minha independência financeira. Mesmo que não fosse muito que eu ganhasse quando eu trabalhava, eu gostava de ter o meu dinheiro. As mulheres que estão me assistindo sabem, né? Como é chatinho a gente ficar sempre dependendo de dinheiro do esposo, né? Às vezes a gente quer comprar alguma coisa, vai comprar, tem que dar satisfação do que tá comprando, qual é o valor, né? É tão bom quando a gente tem a nossa independência, quando a gente pode comprar as nossas coisas, e às vezes nem é pra gente, porque a maioria das mães, né, fala, eu quero ter o meu dinheiro pra comprar o que eu quero. Aí chega na hora que tem o dinheiro pra comprar o que quer, o que a mãe faz, o que a esposa faz? Compra coisa pros filhos, compra coisa pro esposo, pra todo mundo, menos pra ela, não é mesmo? Comigo aconteceu muito no início, na confeitaria, quando eu comecei a ter a minha renda de verdade como confeiteira. Então, acredito que com vocês também seja assim, né? Então, na verdade, a gente quer ter o nosso dinheiro para poder gastar conforme a gente deseja e com aquela sensação de que é meu dinheiro, meu dinheirinho suado, é do meu trabalho, tá? E o principal, não deixe ninguém te dizer que você não trabalha porque faz bolos, né? Porque o que a gente escuta muito, eu escutei muito quando eu comecei, tu trabalha ou só faz bolos? Tu ainda tá fazendo bolos ou já arranjou um trabalho de verdade? Que coisa chata isso, né, gente? Como acontece isso no início?
Será que as pessoas não veem que esse é um trabalho tão digno, né? E tão maravilhoso quanto qualquer outro trabalho, né? Quantas famílias e mulheres e homens também a gente tem ajudado com os nossos cursos gratuitos, pessoas que estão tendo a sua vida transformada, pessoas que agora a única renda é da confeitaria, é dos bolos, é do bolo no pote, é do brigadeiro gourmet, é da fatia, é das mini torta, né? É do geladinho. Quantas pessoas a gente já transformou, milhares de vidas através desses cursos, e pessoas hoje que mandam depoimentos todos os dias que estão aí sustentando suas famílias somente com o dinheiro da confeitaria. Eu fico tão feliz, isso me deixa emocionada. Eu recebo inúmeros depoimentos todos os dias em todas as minhas redes sociais, no meu WhatsApp, Instagram, todas as minhas contas. Eu recebo depoimentos lindos de vocês todos os dias, então já deixo o meu agradecimento para todo mundo que já vem me acompanhando, e meu muito obrigado para quem está participando pela primeira vez do nosso curso gratuito. Gente, vamos lá rapidinho então. Falei que é a força de vontade e os utensílios principais, mas se você quer investir já nisso, uma batedeira planetária. Quando eu comecei com a Arno, aquela turbo de 500, tá? Maravilhosa, super aguentou o tranco. Quando eu comecei eu fazia muito bolo, eu vendia bolo todos os dias. Agora eu estou completamente focada, né, aos meus cursos gratuitos, às minhas alunas, aos cursos completos. Então eu já não tenho mais tempo para vender. Embora todo santo dia meus clientes me chamam no meu privado pedindo bolo todos os dias. Mesmo que já faz algum tempinho que eu só tô com os cursos ainda até hoje. Essa é a resposta de um trabalho bem feito, né, gente? Que os clientes continuam procurando a gente sempre, sempre, sempre. E eu quero que isso aconteça com vocês também. Então, uma batedeira planetária. Que mais? Uma balancinha digital é importante, sim. Você encontra em torno aí de R$35 no Mercado Livre, né? Tem no site das lojas Santo Antônio também tem. No site da Rafisa Formas também tem, nos kits eu já vi que tem as balanças digitais. Uma coisa muito importante, potinhos, se você vai começar a treinar bastante com chantilly e chantininho. Esses daqui é da Blue Star, tá? Elas que a gente segura, é mais fácil pra gente mexer o chantilly e o chantininho na hora de fazer a coloração, na hora de dar o ponto correto, na hora de hidratar o chantilly, certo? Então esses potinhos também são bons, tá? Bailarina. É indispensável a bailarina para decoração com bico, para alisar o bolo, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando eu comecei, eu não tinha nada, né? Então, ó, uma bailarina que gire com facilidade. Tem essa daqui, que é maravilhosa, tá, gente? Ela é um pouco mais cara, mas tem também a da Rafisa Formas, que gira super bem, tem um preço super em conta e vem nos kits de formas, tá? Depois eu e minha equipe vamos deixar todos os contatos dos nossos parceiros, que é a Rafisa, a panela Brother Mix mexedora, aquela de recheios, certo? Multicaixas. Temos diversos parceiros que vamos deixar as nossas indicações dentro dos grupos depois, caso vocês queiram estar entrando em contato com eles e comprando, tá? Se usarem o meu cupom de desconto com esses sites, vocês têm 5% de desconto. Depois a gente passa as informações dentro dos grupos, tá? Para não ficar longo demais o vídeo. Uma colher, uma espátula assim de silicone, tá? É muito importante, é mais conhecido como pão duro, né? Então é importante nem que seja um só, para não haver desperdícios. E para manusear o chantilly e o chantininho também é perfeito, é importante, tá? Esse aqui é da marca Mor, acho que eu paguei R$ 9,90 ou R$12, não me lembro bem, tá, gente? Faz tempinho que eu tenho essa daqui, certo? Alguns potinhos para você conseguir fazer, né, a organização dos ingredientes em cima da sua bancada. A organização é 70% do seu sucesso na confeitaria, é a organização. Escute o que eu tô falando, tá, gente? Aqui os queridinhos que vocês querem aprender muito, né? O foco de vocês tá aqui, né? Falem a verdade, é os bicos de confeitaria. Eu tenho alguns aqui, apenas alguns, mas já posso dizer para vocês, Mahara, que bico eu devo comprar? Qual é o mais importante? Eu só tenho dinheiro para comprar um bico. Qual bico eu posso comprar? Tá aqui. 1M da Wilton. Esse é o bico mais utilizado,
e que vocês vão ter mais opção de decoração utilizando apenas este bico. Com o bico 1M da Wilton, você consegue fazer, das que eu conheço, das decorações que eu conheço com esse bico, você consegue fazer até 10 decorações nos seus bolos, decorações diferentes, utilizando apenas este bico 1M da Wilton. O M tem da Mago, tem da Celebrate, tem várias marcas, tá? Mas eu gosto mais do da Wilton, porque eu acho que a pitanga dele, o desenho da ponta dele fica mais bonito, tá? Eu vou mostrar pra vocês quando a gente for pra nossa aula, pra nossa próxima aula eu mostro, tá? Então, bico 1M da Wilton. Só tem dinheiro pra comprar um bico. Qual bico eu compro? 1M da Wilton. Você consegue fazer laterais do bolo, o topo do bolo com ele, tudo você consegue fazer com ele, tá? Mahara, tem algum outro bico que tu me indique também, além do 1M da Wilton? 1M da Wilton, depois eu indico o folha. Esse aqui é o 113 folha da Wilton. É bonito para fazer lateral, fica aqueles babadinhos. Se você passa ele bem reto, ele fica lisinho assim, mal um detalhe de babado. Se você faz o movimento com a mão, ele fica um babadinho lindo, lindo na lateral dos bolos, tá? Então 113 folha, certo? 1M da Wilton, 113 folha, são os bicos que eu mais utilizei. Bico para colocar recheio e que também dá para fazer um trabalho bonito utilizando ele, são os bicos perlê. Aqui eu tenho o A1, que é o furo maior, ele tem o furinho maior, já é os mais utilizados para aplicação de chantilly no bolo, para aplicação de recheio no bolo, tá? E tem também o A2, que é um furinho um pouco menor, tá? Mas também dá para colocar recheio e aplicação de chantilly no bolo, tá? Mas eu vou falar mais sobre bico com vocês na nossa terceira videoaula, que é onde vai ter as decorações com bicos, tá, gente? Então, falei os bicos mais, né, os básicos para vocês ter, né, utilizar. Outra coisa, para quem trabalha com chantilly que pretende começar a trabalhar, é importante ter luvas. Eu não gosto de trabalhar com luvas para fazer o manuseio dos alimentos, tá? Principalmente quando a gente está lidando com forno e com fogão, que é quente. A queimadura, se você tiver com a luva na mão, ela pode ser muito mais séria, tá? Então não indico que vocês utilizem a luva, mantenham as unhas curtinhas. E nós, confeiteiras, que trabalhamos com, né, com comida, da pessoa da gastronomia em geral, lava as mãos de 10 em 10 minutos, não é verdade, gente? A gente está sempre lavando as mãos, tem a opção do álcool também, então não precisa estar usando luva. Mas quando se trata de decoração com chantilly, chantininho, quando a gente está fazendo coloração de chantilly e chantininho, eu gosto sim de trabalhar com as luvas, porque os corantes eles podem manchar, né, as coisas, então a luva vai te dar mais segurança, mais higiene na hora de trabalhar, mais organização também, tá? Então é importante também ter luva. Esse daqui que é uma coisa fundamental para quem vai trabalhar agora, ele ajuda muito quando a gente não consegue chegar em alguns tons com chantilly, basta o borrifador, um pouquinho de álcool de cereal e os corantes, né, em pó, a gente consegue chegar na cor que às vezes com o corante em gel a gente não consegue. Então estamos utilizando muito as bombinhas, borrifador, é importante. Também é baratinho, ó. Esse aqui eu paguei R$18,89 na loja de confeitaria na capital aqui, tá? De Porto Alegre. Então vale a pena, ele já vem, ó, com 4, né, tubinhos para você poder utilizar cores diferentes, né? Mas dá para lavar e utilizar o mesmo sempre. Outra coisa importante, mangas de confeitar, o saco de confeitar descartável. Ó, é fundamental, tá, gente? Tem esse aqui pequeno, tá? Mas eu indico que vocês comprem esse aqui que é o maior. Ele não é nem o grandão, tem um que é maior que esse aqui, tá? Ele é o intermediário, eu chamo ele de médio, tá? É muito importante vocês terem também para utilizar. Mahara, esses saquinhos descartáveis, eu consigo reutilizar eles ou utilizo uma vez só e jogo fora? Pode reutilizar, tá? Limpando da maneira adequada, não se coloca detergente para limpar, tá, gente? Porque a gente lida com alimento e não pode ter gosto de nada, nem cheiro, tá? Então, que maneira que eu consigo reutilizar meu saquinho? Água quente, pode ser água fervendo, o saquinho ele suporta, tá? E aí vai tirar toda a gordura e limpar por completo o seu saquinho, tá? A sua manga de confeitar.
Então, isso aqui também não pode faltar. Mahara, tem gente que me pergunta tudo, né, gente? Marca de tudo que eu uso. Saquinho aqui eu compro assim, ó, gente. Eles vêm fechado aqui, tem 50 unidades. Ele não tem marca, tá? Ele vem assim fechado nesse saco aqui, só tem a informação da quantidade, ó. A manga descartável, o tamanho e quantas unidades contém. Não tem uma marca específica, tá? Então é isso aqui. As mangas, né? Uma bisnaguinha de ketchup é legal você ter para fazer, para regar as suas massas, seus bolos, né? Na hora de molhar é importante ter também, tá? Custa, ó, R$ 2,84. Tem algumas coisinhas que são bem baratinhas e que fazem total diferença na hora de vocês, né, produzirem os bolos e tudo mais que vocês forem fazer, tá? Gente, outra coisa importante, espátula para alisar o bolo, tá? É importante. Tem as espátulas normais, assim também, que são importantes, né? Essas que tem a curvinha, e tem as retas também. As retas é bom para fazer a parte de cima do bolo. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa menorzinha para tudo, tá? Então a espátula, a alisadora também. Essa aqui eu comprei até porque a minha outra já estava bem velhinha. Comprei essa daqui, ó, para deixar os bolos retinhos, certo? Tem diversas marcas aí, fica da preferência de vocês. Lá no site das lojas Santo Antônio eu acredito que vocês encontrem diversas marcas. Os pratinhos também são importantes, esses grossinhos, né? Tá? São importantes também que vocês tenham alguns, mas dá pra fazer também direto naquelas embalagens com tampa, tá? Da Galvana até aquelas branquinhas, pode fazer nelas também. Depois, na última aula, eu vou mostrar uma embalagem grandona também, que é para aqueles bolos altos que eles lançaram, que é muito legal também que vocês tenham, já que vocês vão começar a trabalhar com chantininho. Tenho certeza que vão fazer muitos bolos, certo, gente? Então, eu acredito que esses são os básicos, né? Depois, outras coisas vocês vão comprando. Um liquidificador também é bom ter, porque tem algumas massas que é feita no liquidificador para facilitar até a vida da gente, né? Geralmente as massas que são feitas no liquidificador são massas que você pode bater até na mão, sem problema nenhum, certo? Então acho que essa parte dos utensílios, esse básico já tá ótimo, tá, gente? Uma coisinha de cada já vai super te ajudar a dar esse passo inicial. Lembrando do que eu falei lá no início, quando eu comecei eu não tinha nada disso e comecei e deu super certo. Depois que o dinheiro foi entrando, é que eu comecei a pensar em investir em utensílios de confeitaria, certo? Então a primeira coisa, força de vontade e dar o primeiro passo, começar, não ter vergonha, né? Pedir pro Papai do Céu aí te abençoar, focar e realizar, certo? Outra coisa importante que eu não poderia deixar de falar. Nessa nossa primeira aula, então, a gente vai fazer a massa, recheio e prensagem. Vai dar tempo, tá, gente? Daqui a pouco eu dou uma acelerada e vai dar tempo. Mas tem uma coisa incrível que eu preparei pra vocês, que eu vou revelar na nossa próxima videoaula, tá? Muitos já estão acostumados que amanhã a gente, né, revela valor de apostila, né? Que vai lançar a apostila. Não é apostila, é algo muito maior e algo muito mais completo, tá? Que a gente vai lançar, a gente vai liberar para reserva amanhã. Então, se você quer saber o que é, que não é apostila, que é algo muito maior, muito mais incrível, que vocês nem podem acreditar, não percam a nossa próxima videoaula. Combinado? Então tá, combinado. Bom, pessoal, vamos para a nossa receita, então, da nossa massa. Vai ser a nossa massa black, certo? Então, vamos lá. Tô aqui com os ingredientes principais para a gente dar início na nossa receita. Lembrando que no final do curso, na sexta-feira de manhã, a gente vai liberar um PDF com as receitas escritas do curso gratuito para vocês de presente, tá? Então lá vai ter mais detalhes de gramas, xícaras, certo? Então, vamos lá. A gente vai precisar 6 ovos, tá? Os meus ovos são pequenos. Se você for utilizar ovos grandes, então são 5, tá? Como os meus ovos são pequenos, eu vou utilizar 6. 6 ovos. 200 gramas de margarina ou manteiga, tá? É da preferência de vocês utilizar a margarina ou a manteiga sem sal,
Mahara, eu quero testar essa receita hoje. Só tenho manteiga ou margarina com sal. Não posso fazer? Pode. O sal, gente, quando a gente coloca aquela pitadinha de sal, o que a gente quer com a pitadinha de sal? Acentuar o doce, tá? Então o doce vai ficar mais intenso. Por isso que a maioria das receitas de bolo, de doce, vai aquela famosa pitadinha de sal, que daí o doce fica mais forte, certo? Eu não vou utilizar. Então eu vou utilizar aqui 200 gramas de margarina sem sal, tá? A minha margarina tá já ficando em ponto de pomada, que é mais molinha, tá? Mas geralmente eu uso gelada, mas como eu conversei muito no início do vídeo, a margarina já não tá mais gelada, né? Então, 200 gramas de margarina. Mahara, 200 gramas se eu for colocar em colheres. Quantas colheres dá? Vai dar em torno de 10 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Combinado? Vamos lá agora pro açúcar. Vamos lá. Vamos lá, que tem muita coisa para aprender nessa aula ainda, gente. Recheio, prensado, vamos lá, vamos lá. Jatina Mahara, pela vida. Pelo amor de Deus, para de falar e faz isso uma vez. Vamos lá, então. 420 gramas de açúcar refinado. Mahara, eu gosto de usar o açúcar cristal. Posso utilizar? Pode, tá? Porém, o açúcar cristal, nessa primeira parte da etapa da receita, você vai ter que bater por mais tempo, porque o açúcar cristal ele demora um pouquinho mais para ele se dissolver. Ponto, certo? Eu tô usando refinado. Vamos lá. Mahara, achei açúcar demais, não vai ficar muito doce. Gente, a receita é essa, as medidas são essas. Eu gosto de falar uma coisa, nada, pelo menos pra mim, Mahara, nada ou quase nada, né, se tratando de receitas, né, é uma ordem, né, é uma regra que tem que ser seguida, né. Sempre a gente pode testar e tentar ajustar a nosso gosto. Então, de repente, você pode testar diminuir umas 50 gramas de açúcar ou da farinha, ir testando. A receita, para ficar exatamente igual a minha, tem que fazer exatamente como eu estou fazendo, com a mesma quantidade de ingredientes, tudo certinho, passo a passo, tá, gente? Se vocês quiserem modificar depois, podem testar. Combinado? Então, vamos lá. 420 gramas de açúcar refinado. Agora, essa primeira parte é só bater, certo? Vou bater em velocidade média para alta até que esses ingredientes dobrem de volume. O que pode acontecer nessa parte se você estiver utilizando uma margarina que não seja 80% de lipídios, ou se você estiver utilizando os ovos já em temperatura gelada e não em ambiente, ou se você estiver utilizando açúcar cristal, ou se a sua batedeira for aquela com 2 garfinhos. Pode ser que essa primeira fase, a sua, não dobre de volume como tem que dobrar, tá? Ela vai dobrar de volume. Pode ser que a sua não dobre. Mahara, não dobrou de volume, deu errado. Não, gente, não deu errado. Mesmo que não dobre de volume na sua batedeira, siga com a receita. Siga com a receita, porque no final ela vai dar certo igual, tá? Talvez ela não fique tão fofona, sabe? Não cresça tanto, não renda tanto. Mas ela vai dar super certo no final também. Vai ficar saborosa, uma massa estruturada, deliciosa para você fazer seus bolos. Combinado? Mesmo que fique líquida, você continua dando sequência em tudo que eu vou ensinar daqui por diante. Certo? Então eu vou ligar minha batedeira em velocidade média para alta, vou deixar bater até dobrar de volume e já volto para mostrar para vocês como que fica um creme branco e fofo. Certo? Vamos lá. Gente, terminei de bater. Ele vai virar um creminho assim, ó. Um creminho branquinho, meio amareladinho, na verdade, ó. Mas ele dobrou de volume aqui na minha batedeira. Essa é a parte que pode ser que a sua massa fique mais líquida. Aí você vai achar que não deu certo, mas vai dar certo igual no final. Certo? Fiz essa parte. Agora eu vou colocar 200 gramas
de creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Mahara, não é melhor com leite integral? Pode fazer com leite integral se você quiser, tá? Eu acho que com creme de leite a massa fica mais fofa, tá? Então eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Mas se você preferir, pode colocar 200 ml de leite integral, tá? Então eu vou colocar aqui o meu creme de leite. Não precisa tirar o sorinho. E vou bater mais um pouquinho, tá? Sempre mantendo a bancada limpa. Quem me acompanha nos meus cursos já sabe que eu tô sempre indicando que vocês mantenham a bancada organizada. Depois que eu faço essa parte de bater o creme de leite com a massa ela fica com aspecto de talhada. Esse é aquele momento que você vai jurar que a massa deu errado, mas siga com a receita, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ver se vocês vão conseguir ver. Ó, ela nem para mais, ó, no globo, que nem tava parando antes. Ela fica legitimamente com um aspecto de talhado, certo? Mas siga em frente, é assim mesmo, vai dar certo no final. Encaixou? Encaixou. Bom, pessoal, depois dessa primeira etapa aqui, agora a gente vai colocar os secos, certo? Vamos colocar 300 gramas de farinha de trigo. A minha farinha é farinha sem fermento, normal, tá? Mas se você quiser, pode utilizar farinha com fermento. Daí só não vai adicionar aquela colher de sopa depois do final na receita. Então temos aqui 300 gramas de farinha. E vamos utilizar também 120 gramas de cacau black, tá? Então, cacau black eu compro assim a granel. Aqui vem escrito cacau preto. A Midnight, tá? É aquele alcalino. Mas geralmente é assim, ou da Calibu também tem cacau black, tá? Cacau 100% não é cacau black, certo, gente? Então, utilizem o cacau black verdadeiro. Não tem substituto, tem que ser cacau black. Então, vou utilizar 300 de farinha. Não peneirei a farinha, mas você pode peneirar, que dependendo da marca da farinha, às vezes vem um gruminho, né? Então, se você peneirar, vai evitar qualquer tipo de gruminho. Eu não peneirei, tá? Vou utilizá-la assim, porque eu já conheço essa marca, sei que é boa, tá? Tô utilizando a marca Veneranda, mas você pode utilizar a marca que você preferir. Tem Rosa Branca, também tem Dona Benta, são marcas boas de farinha, certo? Deixa eu pegar aqui e vou colocar aqui nesse potinho 120 gramas, então, do cacau black. Gente, esse aqui tem 1 quilo aqui. Custou R$46, tá? Mas rende muito, tá? Então vou deixar aqui de ladinho. Mahara, eu não tenho cacau black, não acho cacau black aqui na minha cidade. Posso fazer utilizando outro cacau? Pode, daí eu indico que você substitua por cacau 100%, tá? Quando vem escrito chocolate 50%, chocolate 70%, não é cacau puro, tá, gente? Ele tem uma porcentagem de açúcar misturado. Por isso que vem escrito chocolate 50%, chocolate 60%, chocolate 33%, aí tem uma boa porcentagem de açúcar e isso pode alterar no sabor, no final do sabor da sua massa de chocolate, porque aqui já foi 420 gramas de açúcar, então eu indico que vocês utilizem para substituir o cacau black na massa black, somente o cacau 100%, aí é cacau puro mesmo, tá? Ou o black mesmo, que é o alcalino. Certo, gente? Então aqui 120 gramas de cacau. Já vou deixar aqui o meu pozinho, né? O meu fermento separado. E agora eu vou começando a adicionar os secos aos poucos, né? Um pouco de farinha, um pouco de cacau, tá? Deixa eu pegar aqui o meu fouet. Se você não tiver um fouet, pode ser uma colher, mas o fouet ele mistura mais, né, a massa. Então agora vamos lá. Processo de misturar os secos. Devagarinho, porque o cacau black ele levanta um pó, né? Essa parte é na mão, da nossa massa não desenvolver muito glúten. Quando a massa desenvolve muito glúten, a farinha no caso, ela fica pesada, tá? Ela fica mais pesada, aliás, do que o normal, porque essa nossa massa aqui, ela é uma massa pesada, mas não é uma massa que vai ficar abatumada, grossa, pesada depois de assada. Depois que a gente assa essa massa amanteigada, ela fica bem leve, tá?
Eu já vou falando pra vocês que ela é uma massa que rende 4 forminhas de 14 centímetros por 5 de altura. Ela rende uma forma de 25 por 10. E ela rende 3 formas que eu vou utilizar aqui de 18, tá? 18 centímetros de diâmetro. Eu vou usar 3 formas dessa daqui. De 5 centímetros de altura também, tá? Eu indico que vocês assem as massas em formas baixas, porque assim vocês vão ter massas mais úmidas, não vão ressecar tanto, né? A massa vai assar mais rápido, vai passar menos tempo dentro do forno e assim a gente consegue uma massa mais úmida, né? Uma massa mais fofinha, certo? Por que eu não indico assar nas altas? Exatamente por isso, porque demora mais para o calor do forno concentrar no meio da forma, né? Atingir o meio da nossa massa, e aí pode acontecer aquela desagradável situação em que a massa fica crua no meio e até queima nas laterais, né? Na borda ou em cima, que é aquela casquinha dura, tá? Então por isso que eu indico que vocês utilizem as forminhas baixas para assar. Vai super facilitar a vida de vocês. Quando vocês começarem a assar em forminha de 5 centímetros, vocês vão me agradecer por eu ter indicado essa mudança para vocês, tá? Olha que maravilha que fica a nossa massa black. Olha, uma coisa que eu sei que vão perguntar demais e eu já vou dar essa resposta. Mahara, posso usar essa massa branca se eu não quiser usar ela black de chocolate? Pode, basta substituir a quantidade de cacau por farinha, certo? Então tá. Olha, gente, que massa maravilhosa. Bem pesada, bem grossa. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento. Para quem não sabe, a tampinha do Royal equivale a uma colher de sopa, tá? Vem até o desenho nela. Então vamos lá. Colher de sopa. Misturar o fermento. Haja muque nessa parte, gente, ela fica bem pesada. Esse cacau black é o famoso segredinho daquelas massas que vocês veem, que vocês olham nas redes sociais. Sabe aquelas massas pretas, que é carvão, que a gente chama, bem escura? É o cacau black que é utilizado. Eu tô dando várias dicas importantes pra vocês, gente, várias. Mahara, eu não tenho cacau black, ou eu achei o cacau black muito caro. Eu consigo me aproximar utilizando o cacau normal e chegar a uma massa bem pretinha? Tem algum segredinho? Tem. Você pode utilizar o cacau mais forte que você encontrar, de preferência o 100%, e adicionar na receita uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele vai ajudar a intensificar a cor da massa escura, que é a de chocolate, né? Vai ficar mais preta, né? Mais brilhante, e também vai ajudar no crescimento da tua massa, vai ajudar que a tua massa fique mais fofinha também, certo? Então esse é um segredinho para qualquer tipo de massa de chocolate, quando você não encontra o black, que é uma massa mais pretinha, certo? Agora eu vou fechar aqui. Essa parte de finalizar a massa eu finalizo na batedeira por 10, 15 segundinhos em velocidade alta, só para que os meus ingredientes terminem de se incorporar um no outro, tá? Para que se misturem por completo, certo? Vamos lá. 15 segundinhos, não tem problema que bater em velocidade alta, porque eu coloquei o fermento, pode dar errado, gente. O fermento ele só entra em ação no calor, ou seja, lá dentro do forno. Então não tem problema bater esses 15 segundinhos o fermento para finalizar a massa na batedeira. Não tem problema que uma remessa de massa fique esperando a outra remessa assar. Não tem problema nenhum. O fermento ele não vai entrar em ação, você não vai perder a sua massa. A massa pode ficar esperando sem problema nenhum, certo? Olha que massa bem linda que ficou. Preta, bem pretinha, brilhosa, macia. Olha que delícia, parece uma mousse, né, gente?
Então tá. Deixa eu tirar aqui. Feita essa parte, agora vamos para as formas. Eu vou utilizar essas formas aqui que eu já falei para vocês, de 18 centímetros de diâmetro. O ideal é 5 centímetros de altura. Essa minha aqui, ela tem 7, então ela vai ficar a massa um pouquinho mais baixinha. Combinado? Para untar eu vou utilizar o desmoldante. Hoje eu vou utilizar esse aqui da Mago, mas também gosto muito do da Carlex, mas eu não achei essa última vez que eu fui comprar, então comprei esse da Mago. Certo? Desmoldante, ele é gordura, então não há necessidade de encharcar a forma. Coloque bem pouquinho assim, só pra... Ó, só pra untar mesmo, certo? Vamos lá. Vai render 3. Vamos lá. Mahara, eu não tenho esmoldante. Pode untar de maneira tradicional, com manteiga ou margarina e enfarinhar, certo? Com a sua farinha. Agora eu vou fazer uma divisão nas formas, certo? Bom, pessoal, agora então a gente vai distribuir a massa nas 3 formas. Eu vou no olho mesmo, mas se você quiser padronizar as suas massas, ou seja, que todas fiquem exatamente do mesmo peso, porque tem muita gente que trabalha por quilo, então precisa padronizar o peso de tudo e tamanho, e daí vocês vão utilizar a balancinha e vão colocando até chegar numa divisão exata, tá? De massa nas formas, tá? Vamos lá. Olha que massa linda! Gente, distribuí a minha massa aqui nas 3 formas. Fica a massa mais ou menos um pouco da metade da forma, porque a forma é mais altinha, né? Mas se fosse de 5 centímetros certinho, ia ficar perfeita na metade da forma, tá? Porque a massa precisa de espaço para crescer. Então, geralmente é até a metade. Coloquei aqui. Vou ajeitar a massa na forma. Que massa linda, né, gente? Bem pretinha. Vocês não imaginam o sabor que ela fica. Cheirosa, não fica amarga, porque usou o cacau, tem muita gente que acha que a massa vai ficar amarga. O forno já está pré-aquecido em 180 graus, tá? Muito importante, não ligue o forno para pré-aquecer e esqueça da vida, gente. É muito importante vocês cuidarem disso. Geralmente massas dão errado, criam aquela barriga em cima ou crescem demais e afundam no meio por questões do forno. Ou o forno está desregulado ou o forno estava quente demais. Então é preferível que você pré-aqueça o forno por 10 minutinhos só do que se arriscar e deixar ele por mais tempo, 20 minutos, 25 minutos. É certo que esse forno vai estar muito quente e ao colocar a sua massa, aquela temperatura super agressiva que vai estar o forno vai vir direto na parte de cima, que é a parte que está desprotegida. Então vai dar aquele estufamento no bolo, você jura que ele vai ficar lindo, maravilhoso e depois ele afunda. Ou cria aquele barrigão só no meio, com aquela cascadura em cima, certo? Então o forno pré-aqueça por 10 minutinhos só para garantir 180 graus, coloque essas massinhas lá dentro e deixe lá quietinho. Não abra o forno antes de 30 minutos, não há necessidade nenhuma. Essas massas são massas que levam entre 45 minutos e 50 minutos para ficarem completamente assadas e prontas. Você vai fazer o teste do palitinho ou da faca no centro do bolo para ver se está assado normal. Certo, gente? Muito de um bolo retinho é a temperatura do forno, que você pode estar errando e ele ficando ou barrigudo ou afundando no meio. Certo? Então cuide disso. Outra coisa importante, eu quero o bolo perfeito. Para ter o bolo mais perfeito ainda, o ideal é assar as massas no máximo com 2 formas dentro do forno, entendeu? Eu vou assar com 3, porque eu já conheço meu forno, já tô acostumada com ele, mas sei que pode ser que uma delas fique mais alta do que a outra ou mais infladinha do que a outra, entendeu? Então para ter bem perfeitinho, o ideal
é uma forma dentro ou no máximo 2 dentro do forno, certo? Então agora eu vou levar minha massa pro forno e já volto com vocês pra gente fazer o nosso recheio, combinado? Bom, pessoal, massas no forno, vamos dar sequência à nossa aula porque não podemos perder tempo. Hoje eu vou ensinar vocês como a gente está se tratando da Semana da Confeitaria. Eu quero que vocês aprendam desde o zero, a massa, o recheio base, né? O chantininho, decoração com bico. Eu preciso ensinar o que vocês vão utilizar mais, tá? Então, no caso do recheio, eu vou ensinar a base da base do brigadeiro, tá? A gente vai fazer o brigadeiro branco. E a partir deste brigadeiro branco, vocês podem fazer qualquer sabor de brigadeiro. Esse brigadeiro branco, vocês podem utilizar ele puro como recheio. E ele também serve para fazer aquela contenção, né? Que vocês podem estar colocando geleia de fruta na parte do meinho, né? Do recheio. E com toda a segurança de que o recheio não vai vazar. Porque vai ter aquela contenção em toda a borda de brigadeiro. Mas isso eu vou ensinar para vocês depois na parte da prensagem. Certo? Então vamos lá. A gente vai precisar para o nosso brigadeiro branco leite condensado. Hoje eu vou utilizar essa panelinha aqui, tá? Com cabo, que eu acho que vai ser mais rápido. Mas eu indico que vocês utilizem as panelas mais grossas, tá? Porque o meu fogão eu consigo deixar ele mais baixo. Então utilizem panelas grossas, com fundo mais grosso, tá? Assim evita de estar queimando o brigadeiro de vocês. Mas como eu vou estar utilizando nessa daqui um brigadeiro que vai ser com base de 2 cremes de leite, então tem menos chance de queimar. Com 2 cremes de leite tem menos chance, certo? Eu tô utilizando aqui, ó, as marcas que eu gosto de utilizar, até pra indicar pra vocês. Eu gosto de leite condensado Itambé e Moça. Creme de leite, eu gosto do da Nestlé e Piracanjuba, tá? Então eu vou trabalhar com essas marcas hoje. Eu vou colocar aqui na minha panela mais ou menos metade desse leite condensado da lata grande. Eu comprei a lata grande, mas pode ser a latinha pequena tradicional, tá? Então, vocês colocariam aqui mais ou menos... Eu vou colocar um pouquinho mais de uma latinha de leite condensado, se fosse. Tá? Vou colocar um pouquinho mais. Coloquei como se fosse um pouquinho mais de um leite condensado, mais ou menos um leite condensado e meio, tá? Vou deixar minha latinha aqui na lateral. E vou utilizar 2 cremes de leite, tá? Vou deixar esse aqui para utilizar aqui. Vou utilizar esses 2 Piracanjuba. E vou utilizar 2 cremes de leite, certo? O Piracanjuba é 17% de gordura, mas tem algumas pessoas que estão achando que ele tá deixando os recheios emboladinhos. Mas eu acho que não. O segredo tá em... Para não ter um recheio com bolinha, vou pegar outro aqui, tá em misturar bem aqui antes de levar pro forno, tá? Então aqui foi um leite condensado, 2 cremes de leite. Vocês podem fazer assim também, gente. Por que que eu tô fazendo esse recheio mais fraquinho hoje? Eu sempre faço um leite condensado e um creme de leite. Eu tô fazendo mais fraquinho porque o nosso bolo que a gente vai fazer vai ser tipo Floresta Negra. A gente vai utilizar a massa black. Eu quero um recheio de brigadeiro branco que seja com sabor bem leve, não muito doce. Então eu preciso colocar mais creme de leite. Quero que esse recheio também seja mais macio, mais molinho. Pra estar colocando as cerejas também acho que vai combinar mais, tá? Por isso que eu tô utilizando essa base com mais creme de leite hoje, tá? Se é para um bolo sabor normal, recheio de brigadeiro branco, brigadeiro preto, aí pode ser uma caixinha de leite condensado para uma caixinha de creme de leite, certo? Coloquei minhas 2 caixinhas aqui de creme de leite e vou misturar muito bem antes de levar para o fogo. Nahara, por que tem mais leite condensado ali e creme de leite também? Porque eu quero ensinar para vocês uma coisa que eu não ensinei antes ainda. Mas devido às vezes a gente ter muita encomenda de bolo, e eu sei que nem todas ainda tem condições de comprar a panela mexedora da Brother Mix, né? Então eu vou dar uma dica pra vocês. Na verdade vai ser só uma dica, tá? De como vocês podem fazer muitos recheios de brigadeiro branco sem ter que estar lá no fogão. Às vezes a gente tá assando massa, né, gente, no forno do fogão,
e ter que estar fazendo recheio no fogão também, a gente passa calor, passa trabalho ali, esquentando as pernas da gente. Eu já passei muito por isso. Então eu vou ensinar vocês a fazer um recheio de brigadeiro branco no micro-ondas, com ponto de bico, tudo perfeito, certo? Não sai daí da nossa aula para aprender, já vou ensinar. Gente, o grande segredo para não criar pelotinhas é misturar muito bem esses dois ingredientes antes de levar pro fogo, tá? A Brother Mix agora, a gente também tem as panelas, né? Para quem não tem condição de comprar a mexedora ainda, é o mesmo material da panela mexedora, é a panela normal agora para você fazer os seus recheios sem queimar, tá? Super indico. Preço acessível, maravilhosas, tá? Em breve vai ter foto minha com as minhas aí nas minhas redes sociais para vocês verem o resultado. Bom, gente, misturei bem aqui agora, ó. Não tá mais com bolinha, nem com nada, tá lisinho. Vi que desmanchou o máximo que deu o creme de leite. Aí sim a gente leva esse recheio pro fogo e mexe em fogo baixo para médio até que chegue no ponto de recheio, que é o ponto quando a gente levanta o recheio e levanta e o recheio ele para em cima do próprio recheio, como se criassem umas bolinhas assim, ele fica firminho, começa a cair em pedaços da colher, tá? Mas antes da gente levar pro fogo, vamos rapidinho já para a parte do recheio no micro-ondas. Vamos lá. Vou fazer uma receita só, tá? Vou fazer com um creme de leite só. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Um leite condensado. Você precisa de um potinho que seja resistente, um potinho que seja próprio para micro-ondas. Eu tô utilizando esse aqui, que é aquelas derretedeiras da BWB, maravilhosas, preço acessível e é super resistente para ir pro micro-ondas, tá? Então coloquei o leite condensado, vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? E vou misturar também, que nem a gente fez ali com outro. O processo inicial é igual que a gente fosse levar, né, pro fogo, tá? Então a gente vai misturar aqui. Ó, pessoal, misturei bem aqui no meu potinho da BWB, ó. Fica assim, bem misturadinho o creme de leite e o leite condensado, tá? E agora eu vou levar pro micro-ondas, tá? Vão ser 6 processos. A gente vai colocar de 2 em 2 minutos, 3 vezes. 2 minutos, depois mais 2 minutos, mais 2 minutos. Todas as vezes que a gente coloca, a gente precisa tirar do micro-ondas e mexer para que se misture, para que ele esquente, né, de maneira completa em todos os cantinhos do recheio, certo? Então, botei no micro-ondas 2 minutos, tiro, vou dar uma mexida. Mais 2 minutos, mexo, mais 2 minutos. E depois, mais 3 vezes de 1 minuto. A mesma coisa, bota 1 minuto, mexe, mais 1 minuto, mexe. Vai dar o total de 9 minutos e pronto! Nosso recheio vai estar no ponto perfeito, igualzinho feito no fogão, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro o do micro-ondas, tá? Vou colocar 2 minutos e volto. Coloquei 2 minutos, agora, deixa eu pegar um outro aqui só pra ele. Vamos pro processo de mexer, tá? Mistura, a recém ele se aqueceu, né? Mistura bem. Cuidado, porque o seu pote vai ficar cada vez mais quente. Então depois é bom você pegar com um paninho, tá? Pra não se queimar, sempre cuidando, tá? Enquanto dá esses 2 minutinhos, você pode fazer outra coisa, organizar outra coisa, certo? Coloquei, misturei aqui. Vamos lá, mais 2 minutos. Pessoal, tirei os 2 minutos, mais 2 minutos, né? Mexe. Ó, mexe, já tá querendo dar uma engrossadinha. Se possível, cuide a regulagem do seu micro-ondas também, para não... Porque geralmente dá para regular a potência, tá?
Coloque em potência média, se puder. Vou pegar um potinho aqui. E vamos lá para a última etapa de 2 minutos. Pronto, gente, mais a outra etapa de 2 minutos. Mexe bem. E agora que foi todas as etapas de 2 minutos, vamos para a etapa de 1 minuto. Colocamos 1 minuto, tiramos, mais 1 minuto, tiramos e por último mais 1 minuto. Mistura bem. Vamos lá. Foi 1 minuto, gente, agora a gente mexe. De novo, sempre mexendo, tirando e dando essa pausa e mexendo para que fique todo, né, certinho, a textura fique por completo em todo o recheio, certo? Coloquei aqui, vamos lá, mais 1 minutinho. Tirei, mexemos. Cuidado com o vapor no rosto de vocês. Ó, já tá ficando com ponto firminho. Ó. Agora vamos lá. Olha. Bem lisinho. Vamos lá pro nosso último minuto. Pessoal, chegamos no último minutinho, tiramos, mexemos, sempre cuidando, porque ele fica borbulhante. E pronto. Aqui já fechou os 9 minutos, ele já tá na consistência, ó, exatamente igual a consistência que tem que ficar quando a gente desliga do fogão lá, esquentando a barriga, ó. 9 minutinhos no micro-ondas e vai cair em pedaços da colher ao chegar nos 9 minutos, certo? Lembrando de cuidar a potência do seu micro-ondas, o meu tá em potência média, tá? Então, agora eu vou passar pro recipiente aqui, pra ele, ó, pra ele esfriar. Olha que perfeito. É mais uma dica, né, gente? Às vezes a gente tá querendo economizar no gás, né? Já. Ou tem muita encomenda, né? Vai ficar horas lá no fogão. Aqui. O nosso recheio de brigadeiro branco. Tradicional, tá, gente? Agora vamos pro do fogão, que é a mesma coisa. Eu vou levar em fogo baixo para médio e vou mexer até chegar nesse mesmo ponto que vocês viram aqui. Foi o ponto do micro-ondas, caindo em pedaços a colher. Então eu vou levar pro meu fogão. Quando estiver chegando perto do ponto, eu mostro pra vocês qual é o ponto que vocês têm que desligar o fogão. Combinado? Bom, pessoal, eu vou tirar a massa do forno agora. Olha como fica retinha. Viu? Se fosse a forminha de 5 centímetros, iria ficar perfeita. Ó. A última forma de trás é a que demorou mais tempo para ficar pronta. Deixa eu desligar aqui. Tim. Mas olha que massa mais perfeita. Olhem, gente. Olha a massa. Olha a cor dessa massa. Tá quente, né? Bem fofinha. Olha. Que linda. Vou pegar um pratinho branco para colocar dentro. Elas estão bem quentes. Tome cuidado na hora de desenformar. Espere sempre uns 3 minutinhos para ela esfriar mais, para você desenformar, certo? Uma coisa legal também de fazer, para que as massas não fiquem pegando os gruminhos, os farelinhos uma da outra, é colocar uma camada e uma camadinha de papel manteiga ou de papel toalha, uma camada de massa para deixar uma em cima da outra, de maneira que não fique grudando uma na outra, certo? Vou pegar o papel toalha aqui. Peguei papel toalha para fazer isso.
Vou tentar desenformar agora. Vou pegar essa daqui. Vou passar a faquinha nas laterais, bem de leve, só para terminar de se soltar por completo. Se você preferir, pode usar papel manteiga também, ó. Eu estou utilizando a forma de fundo removível, mas vocês podem utilizar qualquer forma, tá? Ó. Vou tirar aqui essa parte da forma. Olha que massa linda, gente, perfeita, né? Vou colocar aqui. Olha que massa perfeita, já ficou retinha, né? Poderia utilizar ela assim, mas como eu quero camadas de massa bem fininha para fazer a prensagem, depois eu vou cortar. Assim que eu falei, ó, vocês podem colocar assim, depois coloca a outra massa em cima, aí ficam todas organizadinhas, né? Mahara, eu quero fazer a massa e já quero fazer a montagem do meu bolo, eu posso? Gente, o ideal é fazer a massa num dia para utilizar no outro. Assim a massa ela passa por um processo de descanso e fica muito mais estruturada para fazer a montagem dos seus bolos, tá? Olha como utilizando o desmoldante a massa fica mais lisinha na lateral, muito mais lisinha. Perfeita também para fazer nugget. Essa massa que eu tô ensinando vocês podem fazer tudo, tá? Nugget cake, bolo de andar, bolo no pote, o que vocês quiserem, certo? Vou botar pra cá. Puxar pra cá essa daqui. Essa aqui foi a que ficou mais baixinha. Foi a que eu coloquei menos massa. Mas a cor do cacau black é indiscutivelmente linda, né? Deixa eu colocar aqui, só para pegar um papelzinho. Vou aqui. Aqui estão todas organizadinhas. Vou botar pra cá nossa forma. E esse aqui, gente, foi o resultado da nossa massa black. Olha que linda! Os discos, bem pretinha, uma massa fofa, ó. Quando a gente recém tira ela do forno, ela é uma massa que eu não aconselho que vocês fiquem mexendo. Deixa ela quietinha, deixa ela descansar. Para guardar de um dia para o outro, você pode e deve colocar em embalagem fechada com tampa para ela não ressecar. Pois massas amanteigadas, elas ressecam com mais facilidade em contato com o ar. Ou se você preferir, pode embalar ela em plástico filme, bem embaladinha, e utiliza no outro dia que ela vai estar fofinha, tá? Macia, úmida ainda, certo? Olha que linda, gostaram? Vou deixar ela aqui do ladinho que ela ainda tá muito quente. E volto aqui para mostrar para vocês o nosso recheio do micro-ondas. Olha o ponto que ficou o nosso recheio, gente. Ó. Olha o ponto. Recheio feito no micro-ondas. Olha. Olha o ponto do nosso recheio. Olha, maravilhoso, ó. Maravilhoso. Certo? Depois, para finalizar o vídeo e fazer a prensagem, também eu já vou mostrar também o ponto do outro recheio que é o feito no fogão. Gente, voltando aqui pro nosso recheio, só para mostrar o ponto para vocês, tá? Levanta e cai em pedaços da colher, tá? Ó, levanta e cai em pedaços da colher. Essa panela é mais fininha que as que eu tô acostumada a usar. E aí poderia ter ficado mais branquinho se fosse numa panela mais grossa, ó. Levanta e cai em pedaços. O ponto é o mesmo daquele brigadeiro que a gente fez tradicional lá no micro-ondas, certo? Agora eu vou voltar para minha bancada com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, depois que a gente fez o recheio, a gente já tira ele imediatamente da nossa panela.
Panela mais fininha um pouco. Recheio pode criar uma casquinha, um gruminho. Mahara, mesmo eu mexendo muito bem, o meu recheio ficou com gruminho, ou com casquinha, ou com pelotinha. Tem como deixar ele mais liso? Tem. Você pode tirar o seu recheio, né? Esperar ele esfriar um pouquinho e bater no liquidificador, que ele vai ficar lisinho novamente. Eu também já passei por esses contratempos com recheio e deu super certo. Ó, aqui tá o nosso recheio feito na panela, né? No fogão. Ele fica mais branquinho que o outro feito no micro, ó, que já tá no ponto de trabalhar com bico, feito no micro, porque aqui foi um creme de leite só e aqui ficou mais branquinho porque foi 2 cremes de leite. Certo, gente? Então os dois dão super certo. Recheio pronto, massa pronta. Agora a gente vai para a prensagem para finalizar essa aula que já ficou longa demais. Bom, pessoal, chegamos no finalzinho da nossa aula. Já estou com os meus brigadeiros aqui. Brigadeiro que eu fiz no micro, um leite condensado e um creme de leite. Brigadeiro que eu fiz no fogão, 2 cremes de leite e um leite condensado mais branquinho. E um recheio que eu tenho aqui de chocolate branco estilo ganache, tá? Que é o que eu vou precisar pro meu bolo. Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a prensagem utilizando esses saquinhos aqui que a gente encontra em supermercado, tá? Então vamos lá, a nossa aula já tá longa. Mas como eu precisava mostrar tudo pra vocês, eu sempre falo que eu gosto de assar as massas, né, em formas de 5 centímetros de altura. Dessa vez eu assei na de 7, certo? E também vou precisar fazer a prensagem. O ideal da prensagem é na forma de 10 centímetros de altura, tá? Daí a gente consegue fazer um bolo com várias camadas de recheio e tá tudo certo, não vai precisar de acetato. Aqui eu tô utilizando a forma de 7, então eu vou ter que colocar o acetato na volta, tá? Eu poderia montar o bolo já na própria embalagem que ele vai ser entregue, né? E colocar o acetato, montar dentro do acetato, sem precisar da forma. Mas eu prefiro a forma, porque eu acho que fica mais desenhadinho ainda o bolo, tá? Então igual eu vou colocar um saquinho no fundo, só pra massa não grudar na forma, tá? Ó, bota as bordinhas do saquinho pra fora, tá? Coloco a forminha toda até o fundo. Se eu não fosse usar o acetato, eu ia colocar mais um saquinho pra pegar nessas bordinhas da forma também, tá? Pra ficar toda a forma coberta com o saquinho. Mas como eu vou utilizar o acetato, porque eu quero mais altura, tá aqui meu acetato. Como eu não tinha um todo do tamanho, aqui eu tive que dar uma improvisadinha. Aqui, pronto. Eu vou ver aqui o tamanho certinho da forma. Deu o tamanho certinho da forma. E agora eu vou colocar aqui por dentro uma fitinha para ela não voltar. Ó, agora aqui com o acetato eu ganho mais altura, que eu não tinha por causa que a minha forma tá baixa, certo? E agora a gente começa o nosso processo de prensagem. Tô aqui com a minha calda. Essa calda aqui, como vai ser um bolo tipo floresta negra, eu fiz ela com um pouquinho da calda, que veio a cereja na lata, que eu comprei uma lata grande de cereja, aí vem uma calda deliciosa. Eu coloquei 2 colherzinhas de café da calda aqui na água. Coloquei também essência de baunilha e só. Certo, gente? Só isso. Lembrando que na sexta-feira vai estar todas as receitas lá no PDF para vocês. Vai ter essa daqui também, certo? Mas geralmente eu utilizo a calda neutra. E eu não utilizo a caldinha da cereja, porque é para bolos normais de outros sabores. E aí eu coloco o açúcar no lugar da caldinha de cereja, tá? Mas você pode saborizar com outras coisas também se quiser. Vamos lá com a nossa massa. Essa parte que vai a massa vai ser a parte que vai ficar em cima do bolo, certo? Em cima. Então, eu vou utilizar essa parte aqui, virada assim. Olha que linda a nossa massa black. E vou colocar ela assim,
viradinha, tá? E vou ajeitar. Na mesma forma que eu assei a massa, é a forminha que eu vou fazer a prensagem do nosso bolo, tá? Vou regar. Como a minha massa é bem úmida, eu não preciso regar muito, tá? Então, vou regar. Geralmente, o bolo esse de Floresta Negra, as pessoas botam muita cereja e um recheio branco, tipo chantilly. Mas eu vou fazer estilo Mahara, diferente. Coloquei a massa, agora eu começo o processo de recheios, tá? A primeira camada de recheio, vou colocar o nosso brigadeiro tradicional. Ó, tô utilizando o bico perlé. Esse aqui é o 1A, tá? Com o bico assim fica mais fácil para colocar o recheio. Gente, esse recheio aqui mais firme é bom para fazer a contenção na lateral. Seria eu fazer uma camada na altura de um dedo mais ou menos de recheio na borda, tá? Na borda. E no meio eu colocaria a cereja, ou o morango, ou a fruta, ou a geleia. Que daí, daquele meio ali, ele não ia vazar para as laterais, tá? Então, na segunda, quando for o outro brigadeiro, eu mostro pra vocês também, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu brigadeiro. Coloquei. Vou pegar uma colherinha pequenininha para ajeitar o meu recheio dentro, para que fique bem lisinho. Deixa eu ajeitar aqui e já mostro para vocês. Com muita calma, certo, gente? Para ficar tudo retinho. Ó, coloquei. Ó, ajeitei com a colher para ficar bem retinho, tá? Tudo com paciência, dá certo no final. Agora que eu fiz essa camada, vou com mais uma camada de massa. Coloco com cuidado. Aperto um pouquinho. Aperto com a mão, ó, ficou bem certinho. Venho e rego novamente. Se fosse um pão de ló, eu iria regar mais, tá, gente? Mas não vou regar muito, porque a minha massa tá molhadinha. Vou limpar minha mão. Fiz essa parte, agora vou para outra parte de recheio. Vou fazer aqui uma camada mais altinha na lateral aqui, ó, que fica como mais uma contenção para colocar a fruta, tá? Coloquei aqui na volta. Fica mais protegida a lateral e eu faço mais baixinho o centro, né, de recheio para acomodar as cerejas aqui depois, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu vou ajeitar. Reforço aqui a minha lateral. Fica como se fosse uma contenção e o recheio fica mais alto na lateral. Venho com a minha colherinha e vou acomodar aqui esse recheio, deixando mais alta as pontinhas, tá? Aí ali não vai vazar nada. O pessoal tem muito medo de trabalhar com morango, porque ele solta água, é da natureza dessa fruta soltar água, né? A cereja, no caso, não solta muita, ó. Vou mostrar pra vocês, se vocês conseguem entender. As pontinhas todas estão mais altas, parece uma piscininha, né? O fundinho e as bordinhas mais altas. Isso é a contenção de recheio bem firme para evitar que vaze as frutas ou a sua geleia ou o que você for escolher para fazer de recheio no seu bolo. Trabalhando assim com contenção, você não precisa fazer a prensagem se não quiser. Pode montar direto o bolo, tá? Dentro do acetato. Direto na forma que você
for entregar o seu bolo. Feito isso, agora eu vou vir com as cerejas, poucas, porque a cereja eu já botei na calda também, então vou botar poucas. E a cereja tem um gosto forte, né, gente? É bem doce. Coloquei as cerejinhas no meio. Dá pra picar mais picadinho, tá? Eu gosto assim mais grossa. Vou de novo com a minha camada de massa. Pressiono pra acomodar essa massa. Ó. Acomodei aqui, já estaria no limite, eu não conseguiria colocar mais uma terceira camada de recheio, mas eu quero 3 camadas de recheio. Então vamos lá, vou regar minha massa. Uma coisa importante, marrara, eu vou mostrar depois no final. Como é que eu sei que eu reguei o suficiente? Geralmente, quando é um pão de ló tradicional, né, que vai ficar por 12 horas, 10 horas prensado na geladeira, o ideal é quase mais da metade desse tubinho para regar, mas isso vai depender do diâmetro de forma que você vai usar. Para forma de 20 centímetros, geralmente vai mais da metade por camada para regar, para que o bolo fique realmente molhadinho depois de passar 12 horas ou de um dia para o outro prensado dentro da geladeira. Geralmente é essa dosagem, mais de meio potinho desse daqui, um pouco mais de 100 ml para cada camada de massa, vai ficar bem molhado o seu bolo. Mas isso eu tô falando pro tamanho de 20, né? Que é o tamanho mais utilizado. Aqui no meu, ó, eu já tô na terceira camada de massa, não vou usar o tubo todo nesse bolo. É a forma de 18 centímetros. Agora eu venho com recheio branco, tipo ganache, porque o bolo Floresta Negra é recheio branco, massa de chocolate e cerejas. A gente vai fazer na próxima videoaula uma decoração bem bonita para ele. Mas aqui vai da imaginação de vocês. Tem cliente que não gosta de cereja, pode fazer com morango. Com morango também fica uma delícia esse bolo, certo? Bem generosa essa parte aqui. Vamos acomodar esse recheio também, tipo ganache. Uma ganache mais molinha para ser usada como recheio. Camada, ó, certinha. E agora a gente vem com a nossa última camada de massa. Essa parte aqui é a parte que vai ficar virada para baixo, é aquela bundinha do bolo que fica aparente quando o cliente corta o bolo, fica aquela fatia. Então, a gente evita de deixar essa parte mais firmezinha da massa para cima. A gente vai botar assim, o cliente vai cortar e vai ter esse fundo aqui de massa macio, mais molhadinho, que vai entrar mais a calda. Então vai ficar melhor e mais bonito essa fatia cortada no cliente assim, tá? No prato do cliente. Então assim. Ó, deu certinho na altura do acetato. Agora a gente vai regar. Como a gente virou a massa, né? Vai entrar, essa água vai entrar com mais facilidade. Não vai ficar uma massa seca aqui em cima, que depois vai ser a parte de baixo do bolo até, né? Vamos regar aqui as pontinhas no centro. Lembrando que eu não botei muita cereja, porque essa calda já é com gosto de cereja, então vai ficar todo o bolo com gosto mais fortinho de cereja por causa da calda já. Aqui agora, né, tem um saquinho só nas laterais, vai ficar tão linda essa cor de recheio com essa massa black. Agora, antes de levar pro freezer não, pra geladeira, a gente vai tapar bem aqui, prender bem aqui, ó,
Pode dar uma pressionadinha de leve para se acomodar bem essa massa e esse recheio, tá? Ó, deixo bem certinho, assim, bem fechadinho. E vou levar para geladeira este bolo prensadinho e vou deixar lá de 10 horas, 12 horas, tá, gente? Mahara não deu tempo, mas no mínimo 8 horas de geladeira para o seu bolo ficar retinho e totalmente firme e seguro para você decorar com o chantilly no dia seguinte, tá, gente? Então, na nossa aula de hoje foi isso. Ensinei tudo que você precisava para iniciar na aula de hoje. A massa, o recheio no micro-ondas, no fogo, prensagem certinha no acetato, tá? Então, agora eu vou levar para geladeira e vou deixar lá de 10 a 12 horas. Certo, gente? Não percam a nossa próxima videoaula. Vou ensinar chantilly, a diferença de um chantilly poroso e de um chantilly hidratado, a diferença do chantininho hidratado e do chantininho poroso, como recuperar o chantininho que ficou poroso, como fazer o vermelho de Natal perfeito no seu chantininho. Vou ensinar tudo sobre chantilly e ponto. Vou mostrar rosetas lindas para vocês, a diferença de um chantilly hidratado. Vou falar também sobre as marcas mais utilizadas de chantilly que você pode confiar e comprar com segurança. Tudo que você precisa saber para acertar o ponto e nunca mais errar. E outra coisa, na próxima videoaula eu vou revelar aquela grande surpresa e oportunidade única para vocês, que não é a apostila. A gente vai abrir uma oportunidade, vai ser um grande lançamento, mas não é de apostila, é de algo muito maior, que vocês vão ficar enlouquecidas. Então era isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Amanhã a gente se vê na próxima videoaula. E daqui a pouco os grupos vão ser abertos para a gente tirar todas as dúvidas. Um grande beijo e até uma próxima aula. Sabe que não dá pra fazer foto aí, né? Sei. Tem posição de foto. Amiga, foi feia. Vou fazer a minha massa. Esperar passar esse. Olha, fazia um ano que não passava o caminhão do ovo, né? Agora que eu tô gravando. Ó. Parou numa casa. Eu vou ver ele começa de novo. Ave Maria! Viu? Eu sabia, ele tinha parado em algum lugar. Bora! Então,